Você já deve ter ouvido falar que existem algumas neurocirurgias que são feitas com o paciente acordado, em que o paciente faz atividades como tocar um violão. E também deve ter te contado que isso é possível porque o cérebro é um órgão que não sente dor. Mas, se esse é o caso, como que nós somos capazes de sentir uma dor de cabeça muito forte no caso de uma enxaqueca, por exemplo? A resposta disso está no fato de que o cérebro em si não sente dor, mas as membranas que o revestem, as meninges, sentem. E são elas que te fazem sentir aquelas marteladas na cabeça depois de ficar o dia inteiro vendo aulas de neuroanatomia. Hoje, eu vou falar um pouco sobre as meninges, quais são suas funções e alguns aspectos anatômicos importantes delas. Os tópicos que serão abordados serão uma introdução às meninges, a pia mater, aracnoide e dura mater e características específicas de cada uma, os espaços epidural, subdural e subaracnoide, que existem entre as meninges ou entre as meninges e estruturas externas, e finalizarei com aplicações clínicas do assunto. Começando com uma introdução, as meninges são 3 camadas de membranas formadas por tecido conjuntivo. Essas membranas vão ser responsáveis por proteger e fixar estruturas do sistema nervoso central, tanto do encéfalo quanto da medula espinhal. Cada uma possui uma função específica, e todas em conjunto são importantes para a manutenção das atividades do sistema nervoso central. Começando a falar da pia mater, a qual poderemos ver nessa imagem, que também usaremos para ver outras meninges, a pia mater é, portanto, a meninge mais interna, e seu nome significa mãe terna. É uma fina membrana responsável por envolver os sulcos e giros corticais, acompanhando, portanto, o trajeto do córtex. Também, em conjunto com o epêndima, a pia mater forma o chamado plexo coroide, uma estrutura dentro dos espaços do sistema nervoso central, que são denominados ventrículos, que será responsável pela produção de líquido cefalorraquidiano. Esse assunto nós veremos com mais detalhes em uma outra aula. A pia mater também é delgada e permeável à água. Além disso, ela é uma membrana que permite a passagem de vasos sanguíneos para nutrir o cérebro. Ela está ancorada no cérebro pelo processo dos astrócitos, que são projeções dessas células da glia que vão fixar a pia mater. A pia mater na medula espinhal possui algumas diferenças com relação à pia mater craniana, como podemos ver aqui nessa imagem. Vemos primeiramente a presença de ligamentos denticulados, que são projeções da pia mater que vão atravessar a aracnoide e ligar-se à dura mater, mantendo a conexão entre essas duas meninges. A pia mater espinhal também segue os sulcos e dobras da medula espinhal, assim como a craniana o faz com o cérebro. Em nível medular, a pia mater é mais espessa do que a pia mater craniana, visto que possui 2 camadas em sua composição. No nível terminal da medula espinhal, no cone medular, a pia mater segue como um fino filamento denominado de filamento terminal, que segue ao longo do saco dural antes de se fundir com a dura mater para formar a parte dural do filamento terminal e ligar-se ao cóccix. A membrana que está entre as duas outras é a aracnoide, que possui esse nome porque ela envia projeções para a pia mater, caracterizando uma aparência de teia de aranha. Ela é uma meninge que está em íntimo contato com a dura mater, além de formar granulações aracnoides nos seios venosos, que são estruturas responsáveis por estar em íntimo contato com o sangue dessa região e drenar o líquido cefalorraquidiano para a circulação sistêmica. A aracnoide é formada por tecido avascularizado. Apesar de aqui na figura nós podemos ver uma artéria cerebral perfurando-a. As granulações aracnoides estão presentes no crânio, e são muito notáveis onde há uma estrutura venosa denominada seio sagital superior, a qual veremos mais para frente na aula. A nível espinhal, a aracnoide é perfurada pelos ligamentos denticulados, como mencionado anteriormente, que são projeções da pia mater para a dura mater na medula espinhal. A aracnoide, em conjunto com a pia mater, são coletivamente denominadas de leptomeninges. Por fim, falaremos da meninge mais espessa e proeminente, a qual normalmente conseguimos ver nos laboratórios de neuroanatomia, que é a dura mater. É ela quem vai revestir a medula espinhal
e as outras meninges como uma capa protetora. A dura mater é, portanto, a meninge mais grossa e externa. E assim como as meninges pia mater e aracnoide são coletivamente denominadas de leptomeninges, a dura mater também recebe outro nome, que é de pacmeninge. Como podemos ver na imagem, a dura mater é formada por duas camadas. Uma camada endosteal, que está em íntimo contato com o crânio, e outra camada meningea, que está em contato com a aracnoide. É uma meninge altamente vascularizada e inervada, sendo o território de ramos meníngeos do nervo trigêmeo, que é o que faz você sentir a dor de cabeça ou a cefaleia, naqueles dias muito agitados. A dura mater possui função importante de separação de estruturas do encéfalo, por meio de reflexões durais, que são dobras realizadas em regiões anatômicas de referência. Essas reflexões durais são divididas em foice cerebral, que é responsável pela divisão do cérebro em hemisfério cerebral direito e esquerdo, tentório ou tenda do cerebelo, que vai separar o cerebelo do lobo occipital com uma barreira física, foice do cerebelo, que, como na foice cerebral, divide parcialmente o cerebelo em hemisférios direito e esquerdo, na sua região posterior. Diafragma da célula túrcica, que é uma camada revestindo a célula túrcica e separando esse compartimento do restante da cavidade craniana. Apenas para citar, a célula túrcica é uma região óssea em formato de cavidade, em que se aloja a glândula hipófise. E por fim, o cavo trigeminal, que é uma parte da dura mater que recobre o gânglio sensorial do nervo trigêmeo, acompanhando os 3 ramos desse nervo craniano. Essas reflexões são, portanto, projeções para dentro da cavidade craniana, que são importantes marcos anatômicos. A dura mater também possui a presença de seios venosos durais. São nessas regiões que as duas camadas da dura mater se separam e são as regiões responsáveis por drenar o sangue e o líquido cefalorraquidiano do cérebro para a veia jugular interna. O trajeto de drenagem desses seios segue mais ou menos o seguinte esquema. Iniciando no seio sagital inferior, há a drenagem para o seio reto, que por sua vez drena para uma estrutura denominada de confluência dos seios. Para a confluência dos seios também drenam o seio occipital e o seio sagital superior. A confluência dos seios, por sua vez, vai drenar para o seio transverso, que vai drenar para um outro seio denominado de sigmoide, que possui o formato de um S. O seio cavernoso, ou aqui na figura denominado como intercavernosos anterior e posterior, vai ser responsável por drenar para o seio petroso superior e para o seio petroso inferior. O seio petroso superior também vai drenar para o seio sigmoide. Ambos os seios sigmoide e o seio petroso inferior vão drenar, por fim, para a veia jugular interna, através do forame jugular. É um esquema que segue uma lógica se você observar a figura e seguir mais ou menos o caminho. O difícil é lembrar o nome de todas essas estradas, entre aspas, pelas quais passa todo esse fluxo de sangue venoso. Falando agora dos espaços epidural, subdural e subaracnoide e qual a importância de cada um deles para o organismo. Iniciando com o espaço epidural, que é uma região que se situa entre a dura mater e a superfície interna do crânio, sendo um pequeno espaço na região craniana, e é onde ocorre o chamado hematoma epidural, que pode ocorrer caso haja um extravasamento de sangue na região. Outro espaço importante é o espaço subdural, que está entre a dura mater e a aracnoide. Caso haja um extravasamento de sangue nessa área, há a presença de um hematoma subdural. Por fim, temos o espaço subaracnoide, que é o espaço mais abaixo da aracnoide, onde está presente a circulação do líquido cefalorraquidiano, sendo extremamente importante para a lubrificação e também para a proteção do sistema nervoso central. Além disso, é aqui onde ocorrem as hemorragias subaracnoides. Essas hemorragias podem acontecer, por exemplo, no caso do rompimento de um aneurisma, e veremos um exemplo nas aplicações clínicas. Agora falando um pouco sobre os espaços formados pelas meninges, mas na parte espinhal. Começando pelo espaço epidural, que está entre a dura mater e os ligamentos adjacentes às vértebras. Temos a presença de tecido adiposo e de vasos sanguíneos nessa região. Enquanto isso,
O espaço subdural, indicado pelas setas, está abaixo da dura mater e adjacente à aracnoide. Por fim, temos o espaço subaracnoide, que é a região abaixo da aracnoide, na qual circula o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido passa por toda a extensão da medula, até retornar na região das granulações aracnoides em contato com os seios venosos para drenagem. Finalizando então com as aplicações clínicas, eu começarei comentando acerca do hematoma subdural, que é um tipo de sangramento que pode ocorrer nos espaços formados pelas meninges na região do encéfalo. Temos, portanto, aqui o esquema de um hematoma subdural, mostrado na imagem. Esse hematoma pode acontecer por causa do rompimento de um aneurisma, por exemplo, que é a região em que há um enfraquecimento e consequente dilatação da parede de uma artéria. Se esse aneurisma acontecer em uma artéria cerebral, e isso ocasionar um rompimento, teremos a ocorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico, ou também conhecido como derrame. Pode-se ver nessa imagem de ressonância magnética, onde indicam as setas, a região em branco, que mostra onde foi a região do sangramento, que está periférico ao cérebro, na região subdural, abaixo da dura mater. Este tipo de problema clínico pode levar à necessidade de uma cirurgia para a drenagem do sangue extravasado. Outro problema clínico relacionado com as meninges que eu não poderia deixar de mencionar é a meningite. A meningite se caracteriza por uma inflamação das meninges, podendo ocorrer em uma ou em mais de uma meninge, e isso pode acontecer por causa de vírus, bactérias, medicamentos ou outros micro-organismos, como fungos. Nessa figura, vemos um esquema de meninges inflamadas, que são endemaciadas, apresentam rubor e vão causar dor ao paciente. Os sintomas característicos das meningites são a febre, rigidez na nuca e cefaleia. Podemos realizar um teste clínico para a detecção de meningite, através de dois sinais semiológicos. O chamado sinal de Kernig, onde se realiza o levantamento do membro inferior do paciente com flexão do joelho, enquanto este está na posição de decúbito dorsal, e caso o paciente refira dor, temos um sinal positivo para o sinal de Kernig. Ou o sinal de Brudzinski, em que também o paciente se encontra em decúbito dorsal, e realizamos o levantamento da nuca do paciente. E caso este venha a flexionar os joelhos de forma reflexa, e também refira dor, teremos o sinal positivo para a meningite. Esses sinais não necessariamente indicam diagnóstico de meningite, mas eles podem ser úteis como achados semiológicos para auxiliar no diagnóstico. Com isso, eu finalizo minha apresentação sobre as meninges e eu espero que tenha sido útil e proveitoso. Eu agradeço a todos pela atenção e nos vemos em uma próxima aula. Até mais!